Bom dia, boa noite, boa noite, boa noite. Muito legal. Pessoal, eu tô aqui hoje, mais uma live, querendo agradecer a todo mundo pelo que está acontecendo aí de resultado desse novo caminho que eu estou colocando aqui dentro da odontologia digital, e queria agradecer demais aí pela audiência, tá bom? E uso também os directs que estão chegando aqui e todos os comentários que estão chegando aqui para mim. Obrigado pelos novos seguidores, todo mundo que está começando a acompanhar a minha página, e eu queria só avisar para vocês que nós vamos ter mais algumas lives aí. A gente já está divulgando aqui dentro do nosso feed, o pessoal aqui que trabalha junto comigo já está me ajudando a fazer essa divulgação, e temos algumas lives também que já gravamos, tanto no dia 31 quanto no sábado passado. Eu quero que vocês deem uma olhadinha na nossa página, também no YouTube. Essas lives, e era muito legal que quem está acompanhando esse dia a dia, né? Todas essas transmissões que eu estou fazendo, seria muito legal que vocês, quem perdeu a sequência de aula, seria muito legal que vocês fossem ao YouTube ou procurassem aqui mesmo no Instagram, ou assistisse todas as retransmissões, as retransmissões que iremos fazer. Por quê? Porque isso está sendo uma sequência, e para quem gosta de cirurgia virtual guiada, vocês vão começar a unir todos os pontos na hora que vocês tiverem a sequência de aula montada, tá bom? Então, espero que seja muito útil, e eu quero começar a falar para vocês hoje sobre o caso clínico que a gente vai estar mostrando. O caso clínico de hoje, pessoal, é de uma paciente que estava passando de viagem por aqui, por São Paulo. Ela veio por indicação aqui no meu consultório fazer uma consulta, e o que aconteceu? Dentro dessa consulta, eu pedi para ela fazer uma tomografia, fiz um escaneamento e simplesmente, de uma maneira bem rápida, eu montei para ela um diagnóstico, um prognóstico. Mostrei para ela a situação onde ela vivia e aonde ela podia chegar. E de cara ela topou. Então ela foi, prorrogou a viagem dela aqui em São Paulo e acabou operando no dia seguinte. E eu quero mostrar para vocês como, quando a gente tem próteses parciais removíveis muito bem instaladas, tá? A gente pode usar esse diagnóstico em nosso favor. O que aconteceu nesse caso clínico aqui, propriamente dito, foi uma oportunidade. Porque quando eu percebi que a paciente chegou com 2 próteses removíveis muito bem montadas em boca, por isso que eu falo, diagnóstico não tem tecnologia, gente. Diagnóstico bem feito, não interessa como esse diagnóstico foi feito. Porque dessas próteses removíveis, como o diagnóstico dessas próteses estavam muito bem realizados, eu usei elas como parâmetro para o meu diagnóstico e tornei possível, tá, fazer essa cirurgia de uma maneira rápida, onde a paciente pôde aproveitar a viagem que estava fazendo aqui em São Paulo e andou para frente com o seu tratamento. Tá bom? Então vamos lá, vamos entender como é que tudo isso funciona, e eu queria bater bem dentro de um aspecto. Vamos ter algumas lives que serão feitas através do Zoom e o Instagram, aonde vocês poderão compartilhar comigo ao vivo, tá certo? É só vocês se inscreverem aqui em cima no link da bio, que vocês vão poder interagir comigo e vou poder fazer todas as perguntas e todas as dúvidas de vocês ao vivo e a cores aqui nessas lives, tá certo? Eu não tenho os dias certinhos ainda, mas todo mundo que tiver inscrito vai participar de um grupo de WhatsApp, e nesse grupo de WhatsApp todo mundo vai ficar sabendo exatamente quando tudo isso vai acontecer. Vai ser uma série de lives que a gente vai estar fazendo até dia 21, se eu não me engano são mais 6 lives ou 7 lives, onde eu vou estar montando todo um protocolo de diagnóstico para vocês. A gente vai estar falando de cirurgia virtual guiada, a gente vai estar falando de protocolo, a gente vai estar falando de componentes protéticos digitais, tá? Vou estar mostrando uma série de coisas muito importantes, tá? Para que vocês entendam qual é o caminho que vocês devem seguir e entenderem o que o mapa da implantodontia digital está oferecendo aí para vocês, tá certo? Então, vem aqui, segue aqui comigo, vamos devagarinho construindo toda essa ideia. E como eu falei para vocês, assistam cada capítulo que vocês vão entender tudo aquilo que eu vivi até hoje, como eu estou atualmente e o que eu ando fazendo e para onde eu acho que a odontologia digital vai caminhar. Então é muito importante que vocês sigam
passo a passo cada live dessas, tá bom? Estou fazendo isso com muito carinho para todo mundo e espero que vocês gostem, porque o conteúdo é bastante legal e muito rico. Vamos lá? Eu vou aqui agora abrir o caso, tá bom? Então, como eu falei para vocês, tudo o que eu faço é um trabalho de formiguinha que vem acontecendo desde 2004. Então, em 2003, mais uma vez eu estou falando isso, quando eu tive contato com essa imagem, foi a primeira vez que eu vi uma reformatação de uma tomografia 3D na minha frente, tá certo? E é onde eu percebi, através desse tipo de imagem, dessa tecnologia de reformatação óssea, que a gente tinha muito para crescer com imagem em implantodontia. E hoje eu vou muito mais longe, tem muito que crescer ainda, não só com a implantodontia, mas com a odontologia digital como um todo, tá bom? Então vamos lá. Como eu já expliquei aqui em algumas lives, tudo que a gente faz, todas as imagens que a gente capta, tudo aquilo que a gente remonta através de diagnóstico, a gente cria o tal do fluxo digital. Tá certo? O fluxo digital, uma das coisas que é muito importante vocês entenderem que o fluxo digital é um processo onde a gente consegue montar mais uma vez, né, o nosso paciente virtual, aquilo que eu chamo de paciente onde a gente vai conseguir planejar e executar todos os tipos de tratamento, tá bom? E esse fluxo digital, ele depende de muita coisa e principalmente da qualidade das imagens que a gente está captando. Tanto é que eu vou fazer uma live para vocês somente falando de tomografia computadorizada e escaneamento bucal, tá bom? Para vocês entenderem como é importante saber como funciona direitinho esses tipos de captação. Então, toda vez que eu vou montar isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o meu fluxo digital, né? Isso aqui esse caso ele foi realizado em 2018, tá bom? Em 2018 a gente já conseguia fazer um bom escaneamento bucal, associar esse escaneamento bucal a uma tomografia, desenhar dentes e já criar modelos. Lembra que eu falei para vocês que 2017 foi o grande ano que a gente correu atrás do aperfeiçoamento dos modelos, né? A gente até 2017 a gente não tinha consistências na formatação de modelos digitais. Então, a partir de 2017 a gente começou a criar os nossos modelos e em 2018 eu consegui realizar esse caso. Aqui, pessoal, eu já tinha um fluxo digital bem estabelecido dentro da minha clínica e eu já tinha autoridade, né? Eu já tinha conhecimento suficiente para poder fazer um procedimento de carga imediata de uma maneira digital, tá bom? Esse caso aqui vocês vão ver bem, porque ele é um caso onde a gente está fazendo próteses parciais e não protocolos de carga. Então, a dificuldade aqui é muito menor, porque a gente tem, além do diagnóstico que essa paciente já apresentou através de algumas próteses removíveis, a gente já tinha dentes como gabaritos para escaneamento. Então, a gente, dentro desses casos parciais, a gente já conseguia trabalhar com fluxo 100% digital, sem a necessidade de nenhum tipo de indexação. E isso eu estou falando em 2018, por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, para vocês verem que a odontologia, a implantodontia digital não é uma coisa de agora, 2024, 2025. Nós estamos trabalhando com a implantodontia digital desde 2016, tá bom? Então dá uma olhadinha nesse caso aqui. Essa paciente chegou no consultório para fazer uma consulta simples aqui, porque ela veio indicada por outra paciente, e ela olhou o processo e veio aqui só para saber como funcionava, para vocês verem o poder da odontologia digital. A paciente marcou, inclusive me ligou, eu fiz uma consulta para ela de encaixe. Eu falei para ela, não, pode vir para cá que eu vou te examinar e vou te dar uma ideia do que precisa ser feito na sua boca, né? E quando essa paciente chegou aqui, eu comecei a avaliar o sorriso dela, eu percebi que ela fazia o uso de 2 próteses removíveis. Tá? 2 próteses removíveis e também uma altura de dimensão vertical muito legal, uma classe 1 muito bem resolvida entre os caninos superiores e inferiores
e muito pouco desgaste nos incisivos inferiores. Então eu via que ela também tinha o quê? Uma dimensão vertical adequada. Tá? Não vou dizer para você que ela não tinha perda de altura dentária, mas uma dimensão vertical adequada. Isso que foi muito legal. E a partir das radiografias, das fotografias, da tomografia e do escaneamento, nós chegamos à conclusão que essas próteses removíveis demonstravam, serviriam como um bom diagnóstico de encerramento. Ou seja, eu poderia escanear essas próteses removíveis e utilizá-las como quê? Como regiões onde eu poderia posicionar os implantes, tá bom? Isso que foi legal nesse caso aqui. E ao mesmo tempo, né, a gente conseguiu fazer uma tomografia maxilomandibular, conseguimos encaixar todo esse prognóstico e fazer uma cirurgia virtual guiada para a mandíbula e uma cirurgia virtual guiada para a maxila. Isso tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então olha aqui, ó, isso aqui que nessa época que a gente utilizava o DTX Studio Implant, e a gente usou um módulo do DTX chamado Smart Fusion, tá bom? É onde a gente fez o escaneamento do problema, tá? Isso aqui é o escaneamento do problema que eu quero resolver, certo? Versus o escaneamento da solução. E essa solução já estava muito bem diagnosticada através dessas próteses removíveis. Tá? Prestem bastante atenção. Olhem bem a montagem, olhem bem a organização desses dentes e olhem bem a mordida e a dimensão que essa prótese promovia para minha paciente. E essas próteses ela já usava há muito tempo, viu, gente? Tinha mais de 3 ou 4 anos que ela já havia feito essas próteses, tá? Dá uma olhada nisso daqui. E naquela época, né, nas regiões de rebordo posterior, a gente fazia algumas marcações de resina. A gente faz isso hoje ainda em protocolo Full Digital. Algumas marcações de resinas para que a gente conseguisse ter um bom escaneamento da região posterior da mandíbula. Os softwares ainda estavam crescendo dentro desse sentido, entendeu? Isso aqui era a época que eu usava Trios 3, né? E o software ainda estava evoluindo principalmente nas zonas vermelhas. Então eles não tinham uma certa dificuldade do escaneamento de regiões posteriores de mandíbula, principalmente porque a gente não tinha o palato. Então a gente fazia alguns artifícios nessa época para que a gente conseguisse ter o melhor escaneamento dessa região posterior. E veja bem, isso já melhorou demais dentro do software, né? Já estão aprendendo muito através das inteligências artificiais e da melhora desses escaneamentos. Hoje, basicamente, os bons scanners de mercado aí já fazem esse escaneamento sem a necessidade desses pontos. A não ser que a gente tenha regiões posteriores muito atróficas. Aí a gente às vezes ainda faz se necessário algum dispositivo para que a gente consiga fazer esses escaneamentos. Tá bom? Vamos olhar? Olha aí, ó. Então, aqui, ó, é o que eu chamo de escaneamento intraoral, escaneamento bucal ou escaneamento do problema que eu quero resolver. Tá certo? Então, olha aí, maxila eu tinha de canino a canino e na mandíbula eu tinha de pré a pré, de primeiro pré a primeiro pré, e na maxila eu tinha de canino a canino, tá bom? E isso aqui é o escaneamento do que eu chamo de solução, é onde eu quero chegar, o meu encerramento diagnóstico. É o resultado da prótese que eu quero ter, tá? E no caso aqui eu consegui usar o próprio como encerramento as próprias próteses removíveis da minha paciente, tá bom? Então como é que a gente faz isso? A gente faz lá o tal do MET, lembra? Volume, que a gente chama de tomografia computadorizada, tá? Associado a maxila e mandíbula, tanto o escaneamento do problema quanto os escaneamentos da solução. É aqui que a gente juntou todas as imagens. Se vocês derem uma olhadinha aqui do lado esquerdo, vocês vão ver que eu tenho o volume superior, tá certo? Olha lá, o escaneamento do volume inferior com o escaneamento da situação que eu quero resolver versus o que? A maxila com o diagnóstico da posição dentária que eu quero utilizar. Olha aí, ó. E isso a gente foi fazendo maxila e mandíbula. Tá vendo aonde vocês estão vendo em azul? Eu tenho um escaneamento da prótese sobre o escaneamento intraoral. E aonde está em vermelho de cor única é só o escaneamento do antagônico. Então vamos entender isso? Olha, presta bastante atenção. Do lado direito, eu estou planejando a mandíbula, onde eu tenho
o diagnóstico vermelho, que é o problema que eu quero resolver, e o matching da prótese sobre esse diagnóstico, sobre esse problema, né? Sobre esse escaneamento bucal. E no superior, que está tudo vermelho, eu só tenho o escaneamento do antagonista. E a mesma coisa do outro lado. Tá? Então eu abri um novo arquivo, uma nova cirurgia, aonde eu fiz o matching do escaneamento intraoral do problema versus o escaneamento das próteses, que seriam a minha solução. E no antagônico, que está tudo vermelho, olha lá, tudo vermelho, é só o escaneamento do antagonista. Ou seja, do lado direito eu estou planejando a mandíbula e do lado esquerdo eu estou planejando a maxila. Vocês conseguiram entender isso? Aonde eu tenho as duas cores é a região aonde eu vou fazer a minha cirurgia virtual guiada. Vamos andar um pouquinho? Então vamos lá, na mandíbula. Estão vendo aí? O escaneamento em cima é o escaneamento da região aonde eu vou construir o meu guia. Presta muita atenção. A gente sempre constrói os guias nos escaneamentos do problema, nos escaneamentos onde a gente vai instalar os implantes, tá bom? Ou seja, na onde eu não tenho os dentes. E embaixo, em azul, eu fiz o matching do escaneamento da posição dos dentes que eu quero aplicar nessa paciente, dos implantes que eu quero fazer. Então eu fiz implante no 35 e 36, 45 e 46. Tá bom? Eu não utilizei a região do 47. Já explico por quê. Vamos indo? Olha aqui, ó, o matching, isso aqui é o planejamento. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. O implante detalhado em azul. Estão vendo aí? O amarelo em volta do implante é minha zona de segurança. Aquela bola verdinha que vocês estão vendo embaixo é meu nervo alveolar. E em cima é a minha posição dentária. Tá bom? Versus, e o que vocês estão vendo de vermelhinho, estão vendo aí, é o escaneamento intraoral. Vamos andar? Pré-determinei a posição dos implantes inferiores, tá certo? E criei um guia cirúrgico para os implantes inferiores. Tá aí, ó, nosso guia cirúrgico, o STL do nosso guia, e logo abaixo a imagem do nosso guia impresso. Bom, vamos lá, pessoal. Eu não estou fazendo protocolo. Então, esses guias que a gente apoia sobre dentes, nós não precisamos de ancorpim, tá certo? Ou seja, é até mais fácil eu fazer esse tipo de cirurgia, porque eu consigo colocar o meu guia, fazer meu procedimento e remover meu guia para ver se o procedimento está em ordem. Se aquilo que eu estou fazendo está alcançando a perspectiva daquilo que eu estou procurando, tá bom? Vamos lá? Depois eu inverti. Agora eu abri um novo arquivo, tá certo? E vou fazer o planejamento do quê? Dos implantes superiores. Vamos lá? Olha aqui, ó. A região onde eu tenho o problema, tá certo? Versus a região do enceramento diagnóstico. Do lado direito eu tenho o azul, é o enceramento. Do lado esquerdo é onde eu tenho o escaneamento, onde eu vou construir o meu guia, tá certo? Os implantes posicionados e o STL do guia pronto. A mesma coisa que a gente fez na mandíbula. Tá aqui, ó. Todo o planejamento. Eu vou fazer 4 implantes inferiores e vou fazer 6 implantes superiores em uma única sessão, tá bom? E vou pôr carga imediata em tudo isso daí. Presta muita atenção. Vamos lá? Olha aqui o meu guia, meus planejamentos. E aqui o STL superior. Prontinho, e o guia impresso. Estão vendo aí, ó? Impresso superior, impresso inferior, tá? Aí a gente vai partir para cirurgia. Pessoal, eu vou colocar um vídeo aqui, tá certo? E eu não sei se eu consigo narrar com o vídeo. Isso é um problema muito grande aqui no Instagram, tá bom? Vocês estão me ouvindo aí, tá? Então, o vídeo basicamente é aqui, ó, instalação do guia superior. Aqui, ó, instalação. E agora eu tô passando o punch gengival, tá? O que é o punch gengival? É um bisturi circular, aonde a gente consegue remover só a região da gengiva aonde a gente vai fazer os nossos implantes. Estão vendo? São 6 punches que eu estou passando aqui, um após o outro, numa única vez. Olha aí todos os punches removidos. Eu tirando as tampinhas gengivais, ó.
e deixando somente o meu osso desnudo. Olha lá, ó. Tem que ter certeza que o periósteo saiu aí, viu, gente? Se você não remover o periósteo, você tem que dar um jeito de remover esse periósteo. Então aí, ó, os 6 punches realizados. Aí a gente vai trabalhar com os nossos adaptadores e com a primeira broca. Sempre que a gente perfura em cirurgia virtual guiada, pessoal, a gente parte do centro da anilha, estão vendo, ó, para a periferia. Então eu vou primeiro fazer a broca mais fina, vamos falar assim, que no caso aqui é a broca 2, e vou ampliando para as brocas de maior diâmetro. E sempre indo do centro para a periferia. Estão vendo aí, ó? Toda a broca 2 sendo utilizada na maxila. Vamos lá? Vou dar uma aceleradinha aqui. Pronto. A partir do momento que eu terminei a broca 2, tá? Eu vou passar aqui, esse caso aqui vão ser implantes, todos vão ser implantes RP. Tá? E agora eu vou colocar um adaptador, ó, um adaptador de NP para RP. Vocês estão vendo que as anilhas são amarelas? A cor amarela sempre representa a plataforma RP e a rosa a plataforma NP. Então o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou adaptando através dessa anilha a broca NP para uma anilha de diâmetro RP. Estão vendo aí, ó? E vamos indo. E o que vocês vão perceber depois? Que os 2 implantes da região anterior, estão vendo aí, ó? O 14 e o 24 já são da plataforma NP. Então essa daí já é a última broca dessa região para que eu consiga colocar os implantes. E olha aí, ó, estão vendo que a última broca sempre é do diâmetro original, da nossa anilha, ó. Eu não estou usando adaptador e a última broca é do diâmetro original. E eu não sei se vocês perceberam que eu não cheguei com a broca até o final nos 2 implantes posteriores. Por quê? Porque eu percebi que o osso era muito delgado e eu queria que esse implante tivesse um travamento, então eu não fui com essa broca até chegar a encostar no meu guia. Olha lá, instalando o primeiro implante, já instalando o segundo implante. Olha aí, vocês estão percebendo que a gente usa um montador, tá bom? Esse montador tem que ter o offset correto de acordo com o fabricante do implante. E aqui a gente está verificando os travamentos, ó. Na região posterior também, ó. Estou travando o meu implante. E vocês estão vendo que eu tenho um hexágono nesse montador? Eu sempre tenho que deixar uma face do hexágono para vestibular. Isso vai variar de acordo com o fabricante de cada sistema de implante, tá bom? O implante que eu estou usando aqui, nesse caso, é um kit da Nobel Biocare e o implante é um Replace Select, tá bom? O DTX Studio Implante só fabrica guia para os sistemas de implante da Nobel Biocare, tá? Eu usei por muitos anos. Eu sou beta teste desse sistema aqui no Brasil, tá bom? Beta tester, isso é muito chique, né? Então, olha lá, removendo. Prestem bastante atenção nesse momento, por favor. Eu estou removendo os montadores. Olha aí, ó, os montadores de implante. Vamos lá. Olha o momento 0, pessoal, que eu quero que vocês avaliem junto comigo. Dá uma olhada no resultado, tá certo? E isso é o que eu chamo de cirurgia minimamente invasiva. E agora, de acordo com o software, eu também selecionei os meus mini pilares cônicos. Eu estou instalando os mini pilares cônicos aqui. Esses mini pilares são da EFF Dental, tá certo? Uma empresa nacional aqui campeã em implantodontia digital, né? Se você quer fazer fluxo digital adequado, você tem endereço hoje. É só você buscar, tá bom? E por que eu usei mini pilares, gente? Eu não faço implantes sem utilizar componentes transmucosos, tanto em próteses múltiplas quanto em próteses unitárias. Eu vou fazer uma live para vocês falando de componentes digitais, mas eu vou estar falando principalmente de componentes transepiteliais, que é a nova tecnologia que a gente tem aí para poder fazer um vendamento gengival adequado, tá bom? Então agora estamos indo para o inferior, aonde a gente também está fazendo os punches gengivais, ó. Pessoal, toda vez que vocês tirarem essa gengiva com essa qualidade que eu estou removendo aí, vocês guardem, porque se a gente não tiver carga imediata desses pacientes, a gente pode devolver essa gengiva no leito, dar um pontinho e no dia seguinte não vai parecer nem que você operou, tá bom? Então não é para desperdiçar. Depois que você fizer a cirurgia, se tiver carga, aí você manda para o gato comer, tá bom? Olha aí, broca 2, novamente, ó.
broca NP, no adaptador NP para anilha RP. Ou seja, eu vou estar colocando 4 implantes de diâmetro regular também nessa paciente. Eu não sei se vocês perceberam que tanto na maxila quanto na mandíbula, eu tive até umas medidas de implantes bacanas. O implante mais baixo, os implantes mais baixos, né, foram na região de maxila, na região posterior, que tinham 4,3 por 8. E aqui todos tiveram 11,5. Olha que legal. Ó. Vocês vão que eu vou subinstrumentar também aí essa região, ó. Eu diminuí o tamanho da broca. Na hora que eu tirar, ó, vocês vão ver que a broca está um passo de rosca menor. Em vez de estar passando a de 11,5, eu estou passando as brocas de 10. Ou seja, eu tenho condições de subinstrumentar o meu osso para que eu tenha um melhor travamento dos meus implantes. Olha aí, ó, como as brocas são bem menores, tá bom? Vamos indo. A gente vai passar pela instalação agora dos implantes, também com o mesmo tipo de montador. Olha que legal, né? Com os montadores, muito legal. Só um minutinho, pessoal, que eu tô com um probleminha aqui. E instalando aqui os montadores, olha que bacana. E colocando os últimos implantes. Eu vou adiantar mais um pouquinho. Olha aí, ó, está colocando o último implante, tá? E não esqueçam, sempre, olha aí, ó, 35 newtons e sempre deixando uma face do montador para vestibular. E aqui o resultado com a remoção do guia e a instalação dos multi-units. Olha lá, normalmente eu travo os implantes a 35 e os multi-units a 25. E olha aqui o resultado final, tá? Agora a gente vai passar para a fase de escaneamento, tanto da maxila quanto da mandíbula e também pelos escaneamentos dos escambores. Nessa época aqui, pessoal, a gente fabricava a prótese, tá certo? Depois que a gente instalava os implantes. Vocês vão ver aqui com a gente também, né? Que vocês vão... Hoje a gente tem um software que chama Implante 3D, né? Que a gente consegue deixar a prótese pronta antes de operar o paciente, ou seja, então nosso fluxo é muito mais rápido, tá certo? Em vez de a gente fabricar a prótese pós-cirurgia, a gente já deixa essas próteses prontas antes mesmo de operar. Eu estou falando em pacientes parciais, tá certo? Os de protocolo eu ainda prefiro fazer essa prótese pós-cirurgia, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o resultado? Olha aqui, ó, a maxila, tá? O meu guia com os meus montadores, o resultado com os mini pilares, e aqui o escaneamento do perfil de emergência e o escaneamento dos escambores. São 2 escaneamentos, tá certo? E a mesma coisa no inferior, a instalação dos meus 4 implantes, sempre deixando o montador com uma face a vestibular. Tá aqui, ó, a instalação dos mini pilares cônicos, estão vendo aí? E aqui o escaneamento dos escambores sobre esses mini pilares, tá certo? Vamos lá ver? Isso aqui foi assim que a gente terminou a manhã desse caso, tá bom? A gente começou a fazer essa cirurgia, era mais ou menos 8h30 da manhã, em torno de 11 horas da manhã essa cirurgia estava concluída. Olha aí, colocando os multi-units, levando essas imagens ao laboratório, aonde o laboratório desenhou essas coroas, tá certo? Olha aí, ó. Isso aqui é o sistema multiplataforma da FF Dental, esses aí são os nossos análogos que servem tanto para fluxo digital quanto para o fluxo de gesso. E aí muito bem resolvido aqui, ó, todas as posições dos implantes, os desenhos das nossas próteses fixas, e embaixo já a confecção do modelo e os implantes e as coroas já fresadas em cima de links digitais. Olha aí, ó. Esse aqui é o resultado final da nossa carga imediata. Ó, todos os dentes bonitinho. Aí o resultado do nosso processo. E aqui, olha, pessoal, dá uma olhadinha, dá para perceber pela língua ainda, né, que tá tudo ferido, e os roxos que estão em volta dos implantes. Mais ou menos 6h30 da tarde, por aí, foi a hora que eu instalei esses implantes aqui na minha paciente, tá certo? Olha aqui, ó, como a gengiva cicatriza, como é rápido a cicatrização gengival. Olha aqui, ó, se não tivesse um pouco de sangramento, vocês iam falar que eu tô mentindo, né? Olha aqui o resultado das próteses instaladas. Estão vendo? Isso num fluxo 100% digital, num procedimento extremamente previsível, em um procedimento que a gente usamos o beabá da odontologia digital, onde a gente fez o escaneamento do problema e o escaneamento do diagnóstico. Quando nós não temos próteses tão bem montadas como eram essas removíveis, tá certo? A odontologia tradicional mandando no processo aí, a gente teria que ter passado por um processo de desenho desses dentes.
aí a gente ia ter um pouco, a gente não ia conseguir deixar fazer esse procedimento em apenas um dia, tá? Então, eu gostei demais desse resultado aqui, ó. Esse aqui foi o resultado imediato da cirurgia, a paciente foi embora, tá? Voltou, foi controlada por um colega lá da região onde ela era. O colega fez todo o controle, os ajustes, me ajudou muito nesse processo. E esse aqui é o resultado final do que a gente conseguiu no dia 0, né? Dia 0, olha aí, ó. Vocês estão vendo que os dentes estão até escurecidinhos e tal. Daí a paciente foi para lá, começou a se animar, começou a cuidar dos dentes, fazer clareamento dental. E quando ela retornou aqui 4 meses depois, esse aqui foi o resultado que a gente teve da nossa carga imediata. Olha aqui, já com os dentes clareadinhos, limpos, bonitos. E aqui o resultado que a gente teve do nosso procedimento de carga. Pessoal, não existe prótese múltipla, vou repetir, não existe prótese múltipla sem os implantes estarem unidos e sem usar um pilar intermediário que a gente chama de mini pilar cônico. Por favor, não fujam dessa regra. É muito importante. Sempre temos que usar mini pilar quando fazemos prótese múltiplas. E sempre que eu colocar um implante ao lado do outro, por favor, construam próteses unidas. Para quem olha esse caso aqui, tem uma vontade de fazer todos esses dentes unitários. Passe longe dessa vontade, tá certo? E por que a gente não usou os segundos molares? Primeiro que ela tinha os segundos molares superiores. E segundo que esses molares estavam extremamente destruídos, quase encostando no rebordo inferior. Por isso que a gente resolveu e definimos esse caso só até primeiro molar, tanto superior quanto inferior, tá certo? É isso aí, esse é o recado de hoje. Então essa aqui é a terceira live, entendeu? Tivemos uma live de protocolo full digital, né, que eu já comecei mostrando aonde a gente está hoje e para onde a gente está querendo seguir. Depois eu mostrei um protocolo para vocês aonde a única parte digital que a gente trabalhava era a cirurgia virtual propriamente dita, né, era o guia cirúrgico. E tudo aquilo que a gente fazia para poder aproveitar o máximo desse guia e também uma mistura de diagnóstico 2D, que são as fotografias, e o começo dos designers de DSD, designers de posição de implante, e conversa com o laboratório. Eu quero que vocês assistam esses 2 protocolos, vejam um protocolo feito com fluxo digital que a gente consegue terminar em 3 dias, né? 3 dias mesmo, entre diagnóstico, prognóstico, confecção de guia e no dia seguinte instalação dos implantes, impressão ou fresagem dos dentes e instalação no mesmo dia. A gente consegue, não em 3, em 2 dias dar uma solução de um protocolo full digital. E eu quero que vocês comparem, presta muita atenção, não deixem de assistir. Quando eu faço o meu protocolo da forma analógica, como eu fazia da forma analógica e quantas consultas eu tinha que ter com o procedimento analógico para que eu chegasse no mesmo resultado que eu tenho com o protocolo no fluxo totalmente digital. Comparem, pessoal, começam a entender isso, tá? O tempo de consultório que eu perdia para fazer um diagnóstico de um protocolo analógico, na verdade híbrido, né? Porque a gente já fazia cirurgia virtual guiada, isso aí nós estamos falando de 2016, 2017, com os protocolos de carga imediata, 2013, 2014, com os protocolos de carga imediata que a gente faz hoje, em 2025. Entenderam? A agilidade, a qualidade, o poder do diagnóstico e tudo aquilo que a gente monta naquilo que eu chamo de paciente virtual, tá? Tudo que eu ensino aqui para vocês é que vocês têm que ir lá para o mapa, estudar o mapa da implantodontia digital, fazer aquelas 50 horas de curso digital que eu coloquei lá para vocês terem o básico, tá bom? Porque com o básico vocês vão conseguir construir todo um processo de fluxo digital dentro do consultório de vocês. Não dá para atropelar o básico. Se você não tiver a informação básica que está lá, o A, B e o C da implantodontia digital, você não vai conseguir caminhar num fluxo como esse que eu construí para vocês. Pessoal,
lembra bem que era uma coisa muito importante. Na época que eu comecei a fazer isso, eu tive que desbravar passo a passo, eu tive que errar muito, investir muito e perder muito dinheiro para conseguir hoje te entregar um processo todinho pavimentado. Se vocês forem lá e assistirem o mapa da implantodontia digital certinho, maratonar dentro daquelas 50 horas que eu tenho lá de conteúdo, vocês vão ver que vocês vão dominar todo esse fluxo digital. Depois é só software e curva de aprendizado. Depois é só software e curva de aprendizado. Toda a tecnologia, todo o mindset digital, toda a forma de pensar digital, é isso que eu falo para vocês. Vocês têm 150 softwares no mercado que vocês podem usar. Vocês têm 1.200 impressoras e 1.500 tipos de resina aí à vontade. O problema é como utilizar tudo isso, entendeu? Se você não tiver o básico, se você não souber a história, eu posso te dar o melhor computador, o melhor software, a melhor resina, e você não vai fazer absolutamente nada, entenderam? O básico, gente, vamos voltar para o básico da odontologia digital, da implantodontia digital, tá lá no mapa, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam de uma forma muito honesta. Vocês estão vendo aí da boca de quem faz de verdade. Estou mostrando, tá certo? Que eu tenho uma experiência aí de sei lá quantas cirurgias já virtual guiada que eu faço, porque eu faço virtual desde 2004. Eu faço cirurgia virtual guiada desde a época dos protótipos. Eu vou mostrar para vocês aqui numa live onde eu vou mostrar a história da onde eu saí, todo o problema que eu construí para poder ter ideia, para poder chegar no que eu faço hoje, tá certo? São 21 anos de cirurgia virtual guiada. Tá bom? Vou repetir, 21 anos de cirurgia virtual guiada sem nunca ter parado, tá bom? Isso já é uma rotina dentro da minha clínica. Eu quero que vocês aproveitem, que vocês entendam, que vocês comecem a fazer isso de uma maneira muito simples, rápida e fácil, minimamente invasiva e com marketing gigante para os seus pacientes que vão começar a fechar direitinho todos os orçamentos com vocês. Ouvindo? Escuta que eu estou dizendo que tua vida vai mudar. Forte abraço aí no coração de todo mundo. Aqui é André Sorato e foi muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dentro do processo, que eu ainda não estou familiarizado ainda como funciona essas lives no Instagram, porque eu fazia isso tudo sempre através do Zoom. Eu vou dar uma olhadinha aqui com bastante carinho. Oi, TPD, professor. Então tá bom. Pessoal, se eu não respondi alguma coisa para vocês, eu vou olhar com carinho aqui depois, tá bom? Eu queria agradecer demais todo esse carinho de vocês aí. Eu tenho visto que cada live que a gente está fazendo, nossa audiência está crescendo cada vez mais. E tudo que eu quero aqui é facilitar a vida de vocês de uma maneira muito honesta de verdade, e mostrar para vocês o caminho da implantodontia digital, tá bom? Forte abraço no coração de todo mundo. Espero vocês aqui na próxima data. Me acompanhem aí no Instagram, que essas datas vão estar aparecendo. Se eu não me engano, nossa próxima live é na quarta-feira. Se vocês quiserem deixar anotado aí, quarta-feira, hoje é dia 4, dia 6. A gente vai ter mais uma hora de live às 8 horas da noite. E eu vou estar prosseguindo aqui com a construção do seu pensamento digital. Tá bom? Eu vou trazer mais alguns detalhes. Hoje eu mostrei uma cirurgia de fluxo digital, full digital em pacientes com dentes. É diferente dos protocolos de carga imediata que a gente estava falando nas outras duas lives, tá bom? Vem comigo, eu vou construir tudo isso na cabeça de vocês. E a próxima live a gente vai estar falando de componentes transepiteliais, tá certo? E vou te mostrar como é que eu trabalho com a minha clínica. Com apenas 2 tipos de componentes eu consigo resolver 95% de todos os meus problemas, tá bom? Te espero quarta-feira às 20 horas. Um forte abraço aí no coração de todo mundo e vamos devagarinho, um passinho depois do outro, todo mundo vai chegar lá. A odontologia digital, como eu já falei para vocês, é a mais democrática odontologia que já tivemos. Aqui todo mundo tem acesso, tá bom? Forte abraço, um beijo no coração aí de todo mundo. André Sorato, me segue lá, @sorato.andré, e dá uma olhadinha no mapa da implantodontia digital. Forte abraço aí no coração de todo mundo.